Parece que essa festa não vai acabar nunca! Não que eu esteja reclamando, né? Mas aqui, eu tô adorando isso aqui. E vocês? Mas ó, tem uma parada que tá ficando pra trás nessa história toda. Não tá lembrando? A treta do Henrique e da Madu. Vamos ver como que tá? O que você tá fazendo aqui? Sei lá, mano. Acho que eu fiz uma besteira. Besteira. Você acabou com a minha vida. Você tem noção do que você fez? Mano, é sério. Tô muito arrependido. Fui um otário. Você é um idiota. Vai embora daqui. Madu, me desculpa. Vai te lascar você em sua desculpa. Vai embora daqui. Me deixa em paz. Bora, Henrique. Tá escutando a menina não, rapaz? Vaza daí. Irmão, por favor, cara. Você já fez merda demais. Vaza daí. Só tô pedindo desculpa. Bora, meu irmão. Vaza daí, bicho. Bora. Sai fora. Sai fora. A justiça tarda, mas não falha. Mas aqui, de que lado vocês estão nessa treta toda, hein? Hã? Vamos votar! Vamos lá. Henrique ou Madu? Lembrando que hashtag textão não define paredão. E eu já tenho meu voto. Um salve pra justiça humana que é sempre tão perfeita. Boa noite, Arena. Gente, que série é essa, hein? Essa série Stalker tá dando pano para manga, né? Hoje nós vamos dar continuidade a essa série de palavras. Nós estamos na 8ª palavra dessa série e hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre os haters. Quem aqui sabe, já ouviu falar, entende bem sobre isso? Uma boa parte. Nós vamos hoje estar conversando sobre isso, né? Antes de começar a palavra, você que não me conhece, eu vou me apresentar para vocês. Você que está nos visitando hoje aqui presencial, vocês que estão no online, eu sou Marinei, esse é meu nome, eu sou pastora aqui da Igreja Sara Nossa Terra do Jardim Botânico. E hoje nós vamos estar conversando um pouco, né, a respeito dessa palavrinha já bem conhecida, né, desse tipo de pessoa, se é que a gente pode dizer assim, já bem conhecida assim nas redes sociais. E o que seria, né, haters? Da onde vem essa palavra? Essa palavra é de origem inglesa e significa os que odeiam. Olha que coisa! Historicamente, os críticos e fofoqueiros atuam desde a criação da humanidade. Na web, o termo haters é usado para classificar pessoas que praticam uma espécie de cyberbullying, importunação com um novo nome. O bullying, né? Os apelidos, né? Aquelas gozações, implicância, né? Só mudou o nome, né? Só deram um nome mais
bonito, mais americanizado, vamos dizer assim, né? Para o que nós já conhecemos e já vivemos há muitos anos, né? Acho que desde que o mundo é mundo, né, as pessoas passam pelo que chamamos hoje de bullying, né? Mas tá bom, pastor, e o que tem a ver essa questão dos haters? Que são essa pessoa, por que, né, que elas agem assim? Nós vemos que hoje, né, com a questão das redes sociais, as pessoas muitas das vezes lançam suas opiniões, né, falam o que querem, o que pensam, né, pessoas que se julgam, né, ou se imaginam como donos da verdade, né, de que verdades, né, verdade para quem? E que saem falando aquilo que pensam a respeito de pessoas, a respeito de igreja, a respeito, em vários aspectos, né, as pessoas se acham no direito, né, de sair falando o que querem, o que pensam, o que julgam ser verdade. E essas pessoas têm uma forte tendência, né, a serem formadores de opiniões, pessoas que induzem outras pessoas a crer naquilo que eles acreditam, a crer nas suas verdades, né, e nas suas verdades e nos seus valores. E muitos desses haters desconhecidos, porque, como eu falei, né, por conta das redes sociais, hoje da facilidade que tem, muitos, né, usam nome fakes, né, perfis, né, que não existem, né, ou de outras pessoas, perfis fakes, né, e através desses perfis e através dessas redes, eles saem por aí, né, falando das pessoas, caluniando as pessoas, falando muitas das vezes meias verdades, né, incrementando o fato. Hoje a gente não precisa ir muito longe, né? Se a gente abrir o jornal, a gente já vai deparar, né, com muitos haters, né? Até tanto nas reportagens que são oficiais, né, quanto as que são, né? Enfim, nós vamos lidar direto com isso, né? Pessoas que falam ali, que publicam ali, né, coisas que elas pensam, é a forma delas pensar e que elas têm como verdade e que acabam formando opiniões de muitas pessoas, levam muita gente atrás disso. Nós vemos uma situação ali, né, de um julgamento, né, e esses haters e esse tipo de pessoa, eles se acham no direito, né, de impor a opinião deles e já determinar, né, se as pessoas são vítimas, né, se as pessoas, né, são os vilões, né, qual a punição deve ser dada. E através desse ato, através dessa situação, né, muitas pessoas, né, têm sido caluniadas, têm sido feridas, né, e muitos problemas vêm, né, por conta disso. Mas a palavra de Deus nos fala, né, sobre a roda dos escarnecedores. E esses haters, eles têm um comportamento libertino, né? O que importa para eles, né, e o lema deles é falar a verdade, doa quem doer, né? E eles declaram que a verdade deve ser dita a qualquer custo. Nós damos esse nome bonitinho, não fomos nós que demos, na verdade, né? Hoje se dá esse nome, né, de haters às pessoas que têm esse tipo de atitude, né? Mas isso também é algo antigo, assim como o bullying, né, assim como a gozação, a implicância, né, a questão de botar apelido, né, enfim, já era antigo e hoje tem o nome de bullying, né, os haters também, né, também são antigos. Antes não se usava as redes sociais, mas quem nunca passou por situação, né, de ouvir as pessoas falar de determinadas situações ou de determinadas pessoas, impondo a sua opinião, né, e levam e arrastam um monte de gente, né, um monte de pessoas começam a acreditar naquilo, começam a acreditar na verdade que alguém falou, falando da vida alheia, falando da vida de uma outra pessoa. As pessoas não precisam provar nada, né, para que milhares e milhares de pessoas passem a acreditar e a divulgar aquele fato que alguém divulgou. Em proporções menores também, né? Quem nunca teve um desse na família, o dono da verdade, né? E aqueles que digam, eu falo a verdade, doa quem doer. Quem é que nunca teve não viveu uma situação dessa? Ou quem nunca, né, conviveu com pessoas assim, que a sua opinião é sempre a verdade, né?
e sai falando a verdade, independente se vai ferir alguém, independente se vai levar essa pessoa à depressão e até à morte, né? Quantos julgamentos, né, nós já vimos e já ouvimos falar, né, de pessoas que no futuro, né, que mais tarde foram reconhecidas como inocentes, né, mas que pagaram muitos até com a própria vida. Vocês lembram de alguém que sofreram uma questão assim, uma injustiça? Que algo que foi dito, algo que foi declarado sobre essa pessoa levou multidões, né, a acreditar e levar essa pessoa à morte? Vai pensando aí. E para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo, a essa palavra, eu quero ler com vocês lá no livro de Provérbios. Provérbios 16, de 27 a 30. Se puder botar aqui, por favor. Provérbios 16, de 27 a 30. Vamos lá. Provérbios 16, 27 diz assim: o homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo, e o faz deslizar por caminho nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao encerrar os lábios, pratica o mal. Eu convido vocês a fechar os olhos. Vamos ter um momento de oração. Já demos a introdução dessa palavra, mas se você deseja aprender mais, se você deseja ver o que isso tem a ver, né, com a palavra de Deus, o que isso tem a ver com a vida cristã, feche os seus olhos e peça que o Senhor, sabe, fale o teu coração, dê liberdade para o Espírito Santo falar contigo, te trazer clareza, te trazer entendimento. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, e pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra. Nós já sabemos que o Senhor está presente aqui, porque nós estamos reunidos, Senhor Deus, mais que dois. Nós estamos reunidos aqui em Teu nome. Nós sabemos que Tua presença, sabe, é real, Senhor Deus. Está aqui conosco, mas nós queremos que o Senhor venha, sabe, não só estar presente, mas que o Senhor venha se mover, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha participar, que o Senhor venha trazer compreensão, entendimento dessa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu me coloco ao Teu dispor, Pai. Usa-me, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui, né, que o homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. Em outra palavra, né, em outro texto, né, a Bíblia fala, né, da língua, né, e diz que poder que há, né, num órgão tão pequenininho. Né? Através da nossa boca, né, nós podemos proferir também palavras de bênção e palavras de maldição. Nós podemos levar a vida às pessoas e nós podemos, com simples palavras, tirar vidas de uma pessoa. E antes de eu ler esse texto, de nós orarmos, eu perguntei se por acaso vocês lembram de alguém, né, que viveu essa situação. Vocês lembram de alguém que viveu essa situação? Que foi caluniado, né, que por meias verdades e por muitas mentiras, né, foi levado à morte. Que você lembra de alguém que um povo inteiro, uma nação inteira, praticamente, né, escolheu e decidiu pela morte desse alguém? Vocês lembram de alguém muito especial? Pode falar, gente, eu quero ouvir. Jesus. Entre tantos outros, né, homens e mulheres de Deus, e pessoas que foram julgadas mesmo, né, pelas leis humanas, né, indevidamente, foram condenadas. Mas eu quero falar de Jesus, sim, porque é nosso maior exemplo. Hoje eu estava fazendo o meu devocional, terminei o livro de Mateus, e estava ouvindo exatamente sobre isso, né, sobre esse julgamento e essa condenação, né, de Jesus.
e me chamou muito a atenção, eu estava até compartilhando hoje com meu marido, que o juiz ele chegou diante do povo, né, e propôs para eles, né, falou que não via nenhum mal em Jesus. Eu não vejo nenhum mal nesse homem, não vejo nada, nenhum tipo de condenação, nada que justifique a condenação desse homem. Né? E eles colocaram para ele, né, que naquele dia eles podiam liberar um preso. E todo um povo, né, que eu acredito, né, que muitos que presenciaram milagres, muitos que até caminharam com Jesus por algum tempo, né, ali decidiram, né, na condenação de Jesus. E se você for ler lá em Mateus 27, no decorrer dos versículos, mostra, né, que ele tentava falar para o povo, olha, eu não vejo condenação, eu não vejo condenação nenhuma. E ele no momento, ele lavou as mãos, né, e ele disse, olha, o sangue dele não vai recair sobre mim. E todo aquele povo fala que o sangue dele recaia sobre nós. Né? Eles ainda declararam, né, que o sangue de Jesus recaísse sobre eles. Tamanha era a convicção que eles tinham, né, que Jesus deveria ser condenado, que Jesus deveria ser crucificado. E se você for prestar atenção, né, nos versículos, tem uma parte em que que a Bíblia é clara dizendo, né, que eles foram induzidos, né, que eles foram levados a agir daquela forma. Eles foram levados a pensar daquele jeito a respeito de Jesus. Eles foram induzidos pelos fariseus, pelos religiosos da época, né, que tinham a verdade acima de todas as coisas. Eles foram induzidos, a população, o povo foi induzido por homens que estavam ali, que deveriam estar ali, sabe, para ensinar o amor, para ensinar a unidade, para incentivar e motivar o povo ao perdão. Há tantas outras coisas. Mas movido por inveja, movido por ódio, né, e por tantos outros sentimentos, né, que com certeza não tem nada a ver com Deus ou com religião, como muitos colocam, né? Muitos colocam o servir a Deus, o temor de Deus, como uma simples religião. São pessoas religiosas, vamos dizer. E era como eles eram vistos naquela época, né? Pessoas que temiam a Deus, que seguiam a lei a todo custo. E esse tipo de pessoas que julgavam ter a verdade, né, que julgavam prezar pela verdade, pela justiça, né, por Deus, em nome disso incitaram todo um povo, né, a levar à condenação um homem que era inocente. É claro que nós sabemos de toda a história, né? Para você que não sabe, tudo isso já estava escrito, né? E foi preciso que acontecesse, foi necessário que Jesus passasse por tudo aquilo que passou, para que hoje nós estivéssemos aqui e pudéssemos ter esse entendimento. Mas eu quero trazer isso para os dias de hoje e mostrar, sabe, com essa comparação de algo que a gente lê, que a gente já conhece, que a gente fala muitas vezes, né, sobre a condenação, sobre o julgamento de Jesus, né, e sobre a forma que ele foi levado em nome da verdade, em nome da justiça. Quantas vezes, né, nós agimos assim? Ou quantas vezes nós somos levados, como essa multidão foi levada, a acreditar em meias verdades, a acreditar em religiosos, ou seja lá no que for. E nós estamos levando pessoas, nós temos levado vidas a morrer por conta de palavras ou por conta de uma verdade, né, a qual nós declaramos acreditar ou ser donos. Isso é muito sério. A gente pode falar assim, só no genérico, né? Das redes sociais, as coisas que os outros estão fazendo. Mas isso aí nós já entendemos, nós já sabemos que é errado. Eu quero trazer isso para nós. Porque como nós temos aqui, em todo o conteúdo dessa palavra, é nos levar ao entendimento que nós não fomos chamados para julgar ninguém. E nós não fomos chamados, sabe, para impor o que é a justiça.
Nós temos sido convidados, chamados, né, ensinados a falar do amor de Deus, a falar da verdade. Sim, nós precisamos falar a verdade. Mas nós não temos o direito, nós não temos nenhuma autorização legal, né, vinda de Deus para levar ninguém à condenação, para declarar condenação para ninguém, para declarar, sabe, na vida da pessoa, o que é certo, o que é errado. Nós trazemos a luz, nós somos chamados para trazer a luz, para mostrar a palavra de libertação, de vida. E o oposto dela, sim, é palavra de morte. Mas nós não estamos aqui para apontar e julgar ninguém, independente do erro das pessoas, porque nós erramos. Quem aqui nunca errou? Levanta as mãos. Bem, gente, aqui, pelo menos no presencial, ninguém se atreveu. Está todo mundo prestando atenção na palavra, isso eu tenho certeza. Está todo mundo ouvindo direitinho o que eu estou falando. Glória a Deus. Normalmente a gente vê essas pegadinhas aí, né, nas pregações, né? Quem está dormindo, levanta a mão. E aí uma dúzia de pessoas levanta a mão. E aí eu não sei se o pregador acha graça, se fica triste, né? Mas enfim, eu quero dizer que eu fiquei bem feliz agora, porque eu vi que vocês estão entendendo, que vocês estão ouvindo essa palavra. Ninguém aqui se julga, né, alguém que não erra e que não tem pecado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz não ter pecado é o que mesmo, gente? Vocês sabem? É mentiroso. O povo aqui sabe. Eu não sei você aí na sua casa, você que está à distância, eu não sei se você respondeu, mas aqui a igreja está afiadíssima. Glória a Deus, aleluias. Coisa boa. O primeiro desafio do cristão é resistir à sedução da língua habilidosa dos haters e manter a sua posição em Deus. Ser levado, no caso, não ser levado pelo engano da multidão, nem pela multidão de palavras dos críticos e os mais comuns, né, os bullies, os cyberbullies. É preciso cortar o mal pela raiz. E como eu falei, né, isso aqui não é simplesmente o que sai aí nas mídias, não é simplesmente o que sai nos noticiários, mas muitas das vezes entre nós mesmos, sabe? Pessoas que vêm impondo, né, o seu ponto de vista, pessoas que vêm falando do seu irmão, pessoas que vêm falando, né, de outras pessoas para você, tentando te induzir, porque as pessoas, quando elas, sabe, estão numa determinada posição, e normalmente é contrário também a muitos, elas querem fazer como os haters, elas querem induzir, elas querem levar a multidão, elas querem arrastar outras pessoas com elas. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Sabe, quando as pessoas vierem falar, não importa se é do governo, não importa se é de alguém distante, não importa se é de alguém que você não gosta, se é de alguém que você ama. É fácil quando é de alguém que a gente ama, né? A gente, pelo menos, tipo assim, não ser influenciado. Mas, independente disso, mesmo sendo de alguém que você não goste, mesmo sendo de alguma coisa que você, sabe, até tem dúvida, fica meio balançado, não faça coro. Não faça coro com esse tipo de conversa. Não faça coro com esse tipo de pessoa. Quem cai, desde Lúcifer, né? Nunca quer cair sozinho. A Bíblia fala que ele, quando ele foi lançado, né, dos céus, ele levou 1/3 dos anjos. Ele já havia, sabe, seminado a discórdia. Ele foi um hater lá no céu, né? Ele já tinha combinado, sabe, infiltrado. Não é bem essa palavra que eu quero dizer, contaminado, né? 1/3 dos anjos. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nem sempre, né, ele vem com chifre e com rabinho. Normalmente nem vem, né? Vem sempre com uma aparência de verdade, de justiça. Né? Olha, esse aí está dizendo que destruiria o templo em 3 dias, ele reconstruiria um templo que nós levamos tantos anos para construir. Olha que discurso, né? Parece algo muito legal, parece algo muito lógico, mas com muita lógica, né? Jesus Cristo, lógica humana, né? Jesus Cristo foi levado à cruz. E muitas das vezes
tão sem lógica, né, nós apedrejamos, nós condenamos pessoas que simplesmente cometem erros, né, que muitas das vezes nós já cansamos de cometer. Lá em Salmos 1:1, diz assim, eu vou ler para vocês: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes a provocação, às vezes a palavra, às vezes, sabe, vem com essa capa, né, de talvez de ser algo engraçado, talvez de ser algo que aparentemente é justo, talvez é algo legal, né? Mas nesse texto aqui, né, o salmista nos diz que nós não devemos nos assentar. E muito pelo contrário, diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Todo conselho que vai contra a palavra de Deus, né, ainda que use uma passagem, um versículo isolado, é conselho de ímpio. Não importa. Não importa se é estudioso da lei. Não importa se é conhecedor da verdade. Porque alguém que é estudioso da lei e conhecedor da verdade não deve induzir ninguém a motim, não deve induzir ninguém a falar mal do seu próximo, a levar os outros à condenação, a julgamento. Nós não fomos chamados para julgar ninguém. Uma outra questão que acontece muito nas redes sociais, né, é o cancelamento. Isso eu confesso para vocês que eu não tinha atentado para isso, né? E eu vou trazer para as minhas palavras o que seria o cancelamento, né? Nos grupos, né, nas redes sociais, nas mídias, aí eles têm um grupo que eles determinam, né, o que é legal ou não. Às vezes a pessoa coloca a sua posição, o seu ponto de vista, e eles têm isso como algo que é discriminação, ou como algo que é político. Enfim, pessoas públicas, né, pessoas que usam as redes sociais para falar, são os influenciadores digitais. Muitas pessoas, né, são canceladas, são bloqueadas nas redes sociais, têm o seu poder, né, de fala ou de discurso cortado, interrompido, porque eles julgam, né, que o que aquelas pessoas falaram não é nessa questão de estar falando mal, não é. Simplesmente opiniões que as pessoas colocam. E eles julgam isso, né, como impróprio. E eles cancelam, eles cortam a conta, eles bloqueiam aquelas pessoas por algum tempo. Nesse videozinho, né, na festa lá na casa do Vitinho, nós vimos que aconteceu meio que uma questão assim, né? Para quem tem acompanhado essa série conosco, esse rapaz, ele errou, né? Ele seduziu, namorou com aquela mocinha e depois ele, por ela ter discordado de alguma atitude dele, e foi sincero e falou para ele, num ato de vingança, ele expôs, né, imagens íntimas dela nas redes sociais. E ali ele foi pedir desculpa, perdão, né, para quem não está acompanhando, foi isso que aconteceu. E ela não estava pronta para perdoar, e não liberou perdão. E todos ali, né, pelo jeito, botaram, ele saiu da festa, né, ele saiu do local. E as pessoas meio que cancelaram, né, excluíram ele. E às vezes a gente olhando assim, a gente fala, quantos aqui fizeram o julgamento, né, como o Stalkers ali propôs? Né? O que você acha? Você acha que ele deve ser condenado? Você acha que ele deve ser destruído, surrado, crucificado? Né? Ele deve ser cancelado, excluído do grupo? Ou você acha que ele deve ser perdoado? E aí, para quem vem acompanhando, né, e quem tem um senso de justiça aguçado, vai dizer assim, não, tem que tirar ele do meio. Realmente ele é um cara que não, né, agiu mal. Né? Um cara que teve uma atitude péssima. Coitada da menina. Não é? E isso tem acontecido, né, a todo tempo à nossa volta, com esse cancelamento. Não só nas redes sociais, como nosso dia a dia. E isso me chamou muita atenção. Né? O meu marido, que é o pastor Sandro, para quem não sabe, né, ele costuma dizer, às vezes, eu tenho um senso de justiça assim, muito aguçado, confesso para vocês.
né? E às vezes eu vejo algumas situações, e eu já fico, né? Aí ele fala, tem que ouvir os dois lados. Como é que você sabe, né? Você já está tomando as dores, né? Está inocentando. Eu não quero condenar ninguém, mas eu estou sempre vitimizando alguém. Oh, meu Deus, tadinho, olha, né? Oh, tadinha, meu Deus, por quê? Né? Não, a gente não sabe da história, né? E volte e meia ele me chama atenção com isso, né? Volte e meia ele me fala, porque eu tenho, sabe, essa questão, esse senso de justiça. Não posso ver ninguém que eu julgo estar sendo injustiçada. Ou também não gosto de ver as pessoas sendo condenadas. E nós vemos que a sociedade hoje, num todo, né, não só, né, nas redes sociais, não só como haters, pessoas assim com a sua identidade oculta, não. Muitas das vezes nós mesmos, presencialmente, nós condenamos pessoas, nós julgamos as pessoas pelos seus atos, bom ou ruim. E a verdade é que nós não fomos chamados para isso. Nós temos exemplo de Jesus na cruz, né, com os dois ladrões, um à direita e um à esquerda, né, e que Jesus ali, de fato, perdoou. E a palavra que ele deu, ainda hoje estarás comigo, né? O cara foi direto, recebeu o passaporte direto para o céu. Não sei qual foi o crime dele, eu não estudei para chegar aqui para vocês e falar, eu não lembro, né? Mas era um malfeitor, era alguém que foi condenado pela lei justamente, né? Alguém que cometeu um crime, um ato de infração, estava ali, não foi como Jesus, sendo inocente. Era realmente um criminoso. E o que acontece? Né, há meses, eu não lembro quanto tempo tem, mas dias atrás aí, eu creio que todo o Brasil, aqui no mundo, né, até fora do Brasil, nós acompanhamos, né, a situação de um homem, né, que matou pessoas, enfim, né, estava trazendo pavor aí à sociedade, principalmente aqui em Brasília, né? E eu fiquei estarrecida, gente. Eu estava perto de uma criança, quando eu vi o vídeo, eu não queria ver, e eu sou assim, sabe? Eu me assustei quando esse homem foi morto, e quando eu falei, né, fulano foi morto, não sei o quê, tinha uma criança perto, a criança vibrou. Uhul! Uhul! Eu fiquei apavorada, eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus. E depois eu vi os comentários em vários lugares, de todo tipo de pessoas, as pessoas realmente celebrando e festejando, e talvez você tenha celebrado e você tenha festejado. Porque é um senso de justiça, estava misturado com medo, com pânico que a sociedade estava vivendo por conta dessa pessoa, né? Mas, biblicamente, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para condenar, para julgar e para desejar a morte das pessoas. E nós agimos assim. Eu, sinceramente, eu não gosto de ver, nem já presenciei algumas situações de pessoas infratores, ladrões, enfim, né, sendo apanhadas e literalmente sendo espancadas. Meu Deus do céu, eu tenho um trauma, acho que meio que esse negócio de ver os outros apanhar, de apanhar, eu não gosto, né? Eu não gosto. Esse senso de justiça, assim, com as próprias mãos, né? Estou falando de mim, gente, mas sim, não é o que eu tenho, mas eu quero trazer isso como exemplo para vocês, né? Isso não é, né, algo que é baseado na palavra de Deus, essa justiça a qualquer preço. Muito pelo contrário, nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Lá em Romanos 12:19 diz assim, ó, meus amados, Romanos 12:19, para você que está acompanhando, que quer anotar, que quer acompanhar aí na sua Bíblia, diz assim, ó, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, não deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Esse eu é que retribuirei, não sou eu nem você. Eu retribuirei, é Deus. Ele vai fazer, Ele vai vingar o que tiver que vingar. Ele vai fazer a justiça. Deus é que faz a justiça. E por quê? Porque Ele é Deus? Não, porque Ele é justo.
Porque ele vê todas as coisas, ele sabe o que a pessoa passou, o que a pessoa está passando, o que levou. Ele é capaz, né, de verdadeiramente agir com justiça, com equidade. Nós não temos essa condição, nós não temos essa capacidade, por mais que tenhamos essa inclinação a isso. Então nós precisamos entender, sabe, como igreja, jovens, adultos, idosos, nós precisamos entender, independente do tempo, da idade, da experiência que você tem, você nunca vai ser capaz de julgar com justiça, porque a palavra de Deus nos diz que a justiça do homem, quantos sabem como é julgado, como é visto por Deus a justiça do homem? A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundície. Não me parece coisa boa, né? Trapo de imundície não é um termo meio, mas um pano de chão, um pano imundo, né? Um trapo, a gente imagina um pedaço de pano de imundícia, de coisa suja, né? Essa é a justiça do homem. Nós somos falhos, que a gente não sabe a história das pessoas. E eu sei que a gente também não está aqui para justificar o erro de ninguém, não é verdade? Quem está aqui para ser advogado do diabo? Eu não sou essa pessoa. Eu não estou. Não quero ser advogada, até porque para ele não tem mais, né? Já foi batido o martelo. Mas, né, para que nós não venhamos a nos colocar, né, nesse lugar de alguém que sabe da verdade, de alguém que é dono da verdade, de alguém que sabe a verdade. Há pessoas que, em nome da verdade, perseguem a igreja. Igrejas que perseguem a igreja. Como no caso de Jesus. Os irmãos, eles foram perseguidos por outros que diziam ser filhos, servos de Deus, velar pela verdade. Perseguiram os cristãos, porque tinham opiniões diferentes acerca da palavra de Deus. Porque pensavam, tinham um ministério, um chamado diferente. Se julgavam melhor, se julgavam mais conhecedores. Se julgavam os donos da verdade. Isso é um perigo. E a palavra de hoje é para alertar, né? É para chamar a igreja à realidade. Sabe, nós não fomos chamados para julgar ninguém. E eu quero falar também um pouco sobre saúde emocional. Nós vemos que nessa série de palavras nós temos falado muito sobre fatos, situações, né, que nós vemos no dia a dia e que tem sido demonstrado através dessa festa, né? Mas nós precisamos aprender a lidar com as críticas, mesmo com as críticas mentirosas, com as críticas maldosas. E como é que a gente vai aprender, já que nós vivemos no mundo e convivemos com pessoas com essas práticas? Muitas vezes nós temos atitudes e nós temos práticas assim. A verdade é essa. Como que a gente faz? Nós precisamos ter saúde emocional, e essa saúde emocional, sabe, por mais terapia, por mais tratamento que a gente deve fazer, que devemos fazer sim, mas a plenitude dela nós só achamos em Deus. Em reconhecer primeiro quem Deus é, e depois entender quem nós somos em Deus. Precisamos nos conhecer. Precisamos saber que, independente da verdade das outras pessoas, quem somos nós? E qual é a verdade de Deus sobre nós? Qual é a verdade de Deus a seu respeito? Você sabe qual é a verdade de Deus a seu respeito? Talvez você venha sofrendo bullying. Talvez você venha sofrendo, sabe, por calúnias. Talvez você esteja sendo defamado. Talvez você tenha, sabe, recebido palavras, sabe, que te feriram, que repercute na sua vida até hoje. De repente foi na sua infância. Talvez você nem saiba que essas palavras interferem na sua vida hoje. Mas eu quero te dizer que a chave para mudar tudo isso é reconhecer quem você é em Deus. E lá em Salmos 139, 13 e 14, diz assim, ó. Anota aí, Salmos 139, 13 e 14, diz assim. Tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Quantas vezes nós falamos, né, que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso,
né? E nós esquecemos, né? Nós entendemos que as obras de Deus são maravilhosas. E aqui o salmista declara até que disso ele tem certeza. E eu acredito que aqui, que a maioria, que todos, né, tem essa certeza. Mas o que muitas das vezes nós não acreditamos, e pelos bombardeios que nós recebemos no dia a dia na nossa mente, né, nós esquecemos, é que nós fomos criados lá no íntimo da nossa mãe, né, de modo, sabe, tremendo, de modo formidável. Aqui diz, ó, que tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Deus, esse Deus que faz obras maravilhosas, Ele que te formou desde o ventre. Ele que te formou. E se nós declaramos que Ele faz obras maravilhosas, na semana passada eu falei um pouco sobre isso, né? Até da natureza, tantas coisas lindas, pois nós somos a coroa da criação de Deus, é assim que nós somos conhecidos, né? Nós somos a cereja do bolo de tudo aquilo que Deus criou. Você é a cereja do bolo. Você é a coroa da criação de Deus. Você é algo que Deus fez e que Ele olhou e viu que era muito bom, entre todas as maravilhas que Ele criou. Então, não fique, sabe, baseando a sua estima, ou quem você é, ou quanto você vale, pelo que as pessoas têm declarado a seu respeito. Sabe? Comece a ver, a se valorizar, a entender quem você é, segundo aquele que te criou. Baseado na grandeza de Deus, na beleza de Deus. Aí você vai ter saúde emocional para enfrentar, sabe, os bullies, para enfrentar as mentiras, para enfrentar até mesmo as verdades. E você saber, sabe, receber as críticas construtivas, né? Que nem sempre a gente entende como construtivas. Né? Mas você saber captar, você saber discernir isso, sabe, trazer crescimento para a sua vida e trazer desenvolvimento e não te levar, sabe, à angústia, à amargura, à depreciação, à doença. Porque para isso todas essas coisas têm sido arquitetadas, né? Para levar ao homem, né, ao abismo, para levar o homem à dependência, para levar o homem, né, a destruição, porque todas essas ações vêm do mal, independente se o homem que está sendo usado tem aparência de bom. A nossa conclusão. O mundo anda em direção oposta à palavra de Deus. Isso não é novidade, né, gente? Nós sabemos isso na teoria, mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para ver isso na prática, para que a gente consiga discernir isso, sabe? Ler isso em situações tão comuns, cotidianas, como essa questão do assassinato do homem que eu falei, né? E tantos outros. Talvez você tenha lembrado de alguma situação quando eu citei isso, né? Que todo mundo vibrou e teve como justiça, mas nós não fomos chamados para fazer esse tipo de justiça. Nem os homens que são colocados, né, como alguém que está ali em nome da justiça têm o direito, né, simplesmente por vontade própria, de tirar a vida do outro. Nós não podemos, como igreja, nos conformar com este mundo. A palavra de Deus diz que nós devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. A nossa mente precisa estar alinhada não só com as verdades, né, que as pessoas bonitinhas, influentes têm colocado, mas com a verdade da palavra de Deus. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Amém. Mas já estamos no final. Quero convidar vocês a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu sei que através de todas essas coisas, essas situações, muitas das vezes nós somos ofendidos, muitas vezes nós somos magoados, somos feridos. Pessoas ferem pessoas. A palavra de Deus diz, né, que nós vivemos como igreja e um acaba afiando o outro. E eu imagino, quando pensa em afiar, você pensa, imagina agora aí, só você, na sua mente, feche os teus olhos, imagine uma faca, sabe, passando na outra, para que afie. Imagine isso humanamente falando, parece algo que dói, algo que arranha, algo que fere, algo que corta.
E muitas vezes nós somos afiados, nós somos moldados, sabe, através de coisas, de situações que nos ferem, que nos machucam. As pessoas cometem injustiça. Nós cometemos injustiça. Mas na verdade nós sentimos mesmo quando nós nos julgamos injustiçados. Quando nós achamos que a justiça veio contra nós. Nós nos ferimos. Nós nos prostramos, nós criamos esse senso de justiça, nós começamos a odiar, nós começamos a falar mal, nós começamos, sabe, se não odiamos, se não temos a consciência do ódio, sabe, sem consciência nós começamos a desejar mal, a pensar mal das pessoas. E a palavra de Deus nos leva e nos ensina a, sabe, perdoar, a amar, a pregar o Evangelho. O Evangelho fala de salvação. O Evangelho fala de Jesus, de alguém que morreu por amor, de alguém que morreu para dar libertação, de alguém que morreu para produzir vida. Talvez você esteja aqui nessa noite ferido, se sentindo injustiçado. Talvez a pessoa que te feriu, a pessoa que errou com você, tenha de verdade mesmo, sabe, pisado na bola. Como a encenação que nós vimos. Foi alguém que errou, que fez, pisou feio, que te feriu, que te expôs ao ridículo, que falou mal de você, que te agrediu fisicamente. Mas a palavra de Deus nos desafia a perdoar. E quando nós falamos em perdão, parece algo tão clichê, parece algo tão corriqueiro, parece algo que é tão comum no dia a dia do Evangelho, da palavra, tão pregado e tão pouco vivido e tão doído. E que nós temos tanta dificuldade de exercer, de agir, de fazer. Quantas pessoas você já vetou? Quantas pessoas você já cancelou da sua vida? Porque você julga elas sem qualificação, sabe, para estar perto de você. Porque ela falhou contigo. Porque ela errou contigo. Porque ela pisou na bola. Talvez ela tenha te exposto de uma forma que te feriu muito. Independente do que as pessoas têm falado, independente do que as pessoas têm feito com você, não se trata daquelas pessoas, se trata de mim, de você. O perdão libera as nossas vidas. O perdão libera a sua vida. O perdão libera a sua vida para avançar, para crescer, para prosperar, para andar livremente. O perdão libera a sua vida para receber perdão. Quando eu perguntei aqui se alguém, sabe, se julgava justo, que nunca tinha pecado ou que não comete erro, ninguém aqui ousou levantar a mão. Quer dizer que nós reconhecemos que somos falhos. Nós reconhecemos que precisamos do perdão de Deus. E eu quero só lembrar algo que todo cristão, que todo homem e mulher de Deus deve saber. Que o perdão de Deus sobre a minha e sua vida está diretamente ligado ao perdão que você cede, que você concede, que você libera na vida das outras pessoas. Independente do que elas fizeram contra você. Eu quero convidar você a esse momento de oração. Talvez esteja doendo muito ainda. Talvez a ferida ainda esteja aberta. Eu quero te dizer, se você quer a cura, independente dos seus sentimentos, declara pela sua razão que você libera a vida dessa pessoa, que você libera perdão sobre a vida dela e que você libera a sua vida, que você não vai carregar mais essa pessoa sobre as suas costas, na sua mente, no seu coração, trazendo amargura, fazendo doer novamente. Em nome de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, eu louvo e exalto o teu nome. Te rendo graças pela tua palavra nessa noite. Venho pedir perdão, Senhor, a ti como igreja. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Deus, como homens e mulheres de Deus, sabe, a liberar perdão, Senhor, a viver a tua palavra na prática, no dia a dia, Senhor, em nome de Jesus. Tira de nós todo o peso, todo senso exacerbado de justiça. Tira de nós entregamos nas tuas mãos, justo juiz, para que o Senhor venha julgar e para que o Senhor venha agir. E nós vamos viver livremente, Senhor, levando a honra, levando a missão de pregar o teu evangelho, de levar o amor a todas as pessoas, independente dos seus erros e das suas falhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.